Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live de estudo do nosso Clube do Livro 2.0. Já estamos aí alcançando a marca de 30 lives dessa edição do Clube do Livro. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia, Eliane. Bom dia, Franciele, a Marina, minha esposa, que também está presente aqui. Dando seu apoio. Bom dia, Irene. Bom dia, Marina Freitas. Que bom ver vocês aqui logo cedo para a gente estudar mais a fundo os ensinamentos sistêmicos da constelação familiar. Bom dia, Regina. Vamos chegando, nos preparando. Como é que tá o clima aí para vocês? Tá frio ainda? Já melhorou? Bom dia, Carla, Sandra. Vamos chegando, nos preparando para estudar os ensinamentos sistêmicos da constelação familiar, do livro O Amor do Espírito, de Bert Hellinger. Que está começando a melhorar também. Foi uma loucura aqui essa questão do clima. Teve muitas queimadas aqui na região. Destruiu o ar aqui. A umidade do ar foi lá embaixo. A cidade inteira ficou com o nariz afetado. Precisamos até ligar o umidificador. Depois veio um frio de 4, 3 graus, né? Haja sistema imunológico para sustentar. Mas deu tudo certo. Teve queimada aí também, Carla? Bom dia, Denise. Bom dia, Andiara. Que bom ver vocês aí, logo cedo. Então vamos fazer a nossa corrente do bem. Convidar aqui as pessoas para estar com a gente nessa live. Para a gente conectar o pessoal aí que busca crescimento, desenvolvimento. Convida pelo menos 5 pessoas que estão online aí para a gente crescer juntos. Convidando aqui os membros do Clube do Livro. Convidando os alunos, pacientes, aluno das nossas formações. Não, aqui teve muita queimada. Vocês não fazem ideia.
o chão assim ficou... O ar não dava para respirar de tanta fuligem, né? O nariz estava rachando, sabe? E depois veio um frio intenso. Então vamos lá. Bom dia, Ilza, a Deise, Janice. Que bom. Então vamos iniciar o nosso estudo. Deixa eu tirar a blusa que deu calor aqui. Então vamos lá, para a gente estudar mais a fundo os nossos ensinamentos de hoje, ok? Bom dia, Rita, Fernanda. Então vamos lá. Nessa parte aqui, qual que é a parte que nós vamos estudar hoje? É uma parte que se chama... Começa na página 109. É uma parte que se chama Saúde e Cura do ponto de vista espiritual. Tá? Ele começa falando sobre essa questão da nossa conexão com o amor do Espírito, né? Que nós como indivíduos ou nós como sociedade, né? Nós adoecemos quando nos desviamos do amor do Espírito, do divino, né? E isso é verdade. Por exemplo, essa questão das queimadas aí, que afetou parte respiratória aqui da cidade inteira. Se as pessoas estivessem plenamente em contato com o divino, preservariam a natureza, né? Atuariam em equilíbrio e harmonia com a natureza, né? Por exemplo, foram presos, né, pessoas ali que estavam ateando fogo e tudo mais nos canaviais e tudo mais. Então essa agressão contra a natureza, ela acaba voltando para nós, né? Porque a natureza é o divino, né? E se você ataca ela, você está no fundo atacando a si mesmo. Então esse é um primeiro ponto que ele fala, que ele traz, né, esse ponto de vista, né, de que nós precisamos retornar à nossa harmonia com o divino e, como consequência, com a natureza. Nós perdemos esse equilíbrio, essa sinergia com a natureza. E isso cobra um preço na nossa saúde. Se a gente se alimenta com alimentos só que estão muito distante da natureza, esse alimento ele nutre menos o nosso corpo. Se a gente não toma sol, se a gente se distancia dos ciclos naturais, tudo isso vai afetando também, né? E não só na natureza, né, mas também internamente em nós, né? Existem padrões de pensamento, padrões de sentimento que são mais ressonantes com o amor do Espírito, né?
que eu já falei para vocês, já trouxe para vocês em lives diferentes, né? Os sentimentos divinos femininos e masculinos. Deixa eu só acender uma luz aqui. Então, se a gente vibra em maior ressonância com os sentimentos divinos femininos e masculinos, nós elevamos a nossa vibração. Qual que é o sentimento? Quais são os sentimentos divinos femininos? O amor incondicional, a compaixão, o respeito, a gratidão, e os masculinos? A determinação, persistência, verdade, liberdade, né? Então são sentimentos que nós precisamos nos alinhar. Coragem também. Quando a gente vibra em emoções elevadas, a nossa vibração ela vai entrando em maior sinergia com o amor do espírito. E também a libertação dos 7 pecados capitais, né? Que são comportamentos alinhados com a consciência egóica. Né? Quem que lembra quais são os 7 pecados capitais? Coloca no chat aí quem lembra. Vamos ver se vocês estão antenados. Quais são? Bom dia, Aline. Bom dia, Edna, Elisângela, Jéssica, Ariela, Sueli, Águida, Maria José, Gustavo, Isadora, Juliana, Dulcileia, Fernanda. E bom ter vocês aqui. Quem lembra? Quais são os 7 pecados capitais que nós precisamos superar? Todos nós. Vamos ver se vocês estão antenados, se vocês se recordam. Lembram? Temos a ira. Que mais? A gula. Que mais? A gula, inveja, vaidade, luxúria, preguiça, ira. O orgulho, né? O orgulho, que tá ali na vaidade, né? Exatamente. Inveja, avareza. Exatamente. Então, para que a gente possa... o ódio tá dentro da ira, né? Então, para que a gente possa vibrar em ressonância com o amor do Espírito, nós precisamos nos liberar dos 7 pecados capitais. Porque senão você fica dentro do nível de consciência egóico, né? Você fica em baixa vibração. E se você está em baixa vibração, você se alinha também mais facilmente com desequilíbrios de saúde também, né? Então esse é um ponto. Nós precisamos entrar em maior ressonância com o amor do Espírito, com o divino, por meio dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Por exemplo, quando você faz o bem para alguém, você tem um monte de liberação de endorfina, você tem um monte de liberação de neurotransmissores super positivos. E isso
beneficia a saúde. Quando você faz o mal a alguém, você fica culpado, ou quando você fica carregando mágoa, né, ódio, tudo isso fica presente no seu corpo, te desequilibrando. Tá? Então, por meio dos nossos pensamentos, sentimentos, ações, entrar em maior ressonância com o amor do Espírito, superando os 7 pecados capitais e vibrando em emoções elevadas. Além disso também, o que é importante? A nossa energia, guardem isso também, a nossa energia, ela precisa estar mais ancorada e concentrada no agora e no corpo. Por exemplo, vamos supor que você está preso, está presa em situações do passado. Você está preso, está presa em situações do passado. Ou você está o tempo todo lá no futuro, tá? Com muita ansiedade, só fica querendo controlar o futuro, só fica com preocupação em relação ao futuro, sua consciência está sempre lá no futuro. Ou preso em situações do passado, seja em lutos, traumas, qualquer questões que você está lá no passado. Quando isso acontece, a sua energia vital, a sua energia espiritual, ela se desloca para o passado ou para o futuro. E aí você perde energia vital, você perde força no agora. E essa menor quantidade de energia, disponível para você no agora, porque a sua consciência ou fica se projetando lá no futuro ou lá no passado, dificulta a resolução da sua saúde, a cura da sua saúde. Por exemplo, assim, para nós, para mim, para Marina, para o pessoal que atende com terapias, nós precisamos gerenciar o nosso nível de energia o tempo inteiro. Por exemplo, vamos supor que eu atendo uma constelação, né, que é o nosso tema aqui de hoje. Atendo uma constelação familiar. Uma parte da minha energia, ela acaba sendo destinada para trabalhar aquele campo, entrar em ressonância com aquele campo, se nivelar com aquele campo. Tá? E aí depois, quando termina, uma parte da minha energia eu preciso recuperar, trazer de volta. Porque ela ficou em ressonância ou ficou destinada a fazer esse trabalho. A Marina, por exemplo, com os atendimentos de apometria dela, ela tem que fazer todo um trabalho de desdobrar a energia dela, entrar em contato com o campo da pessoa. Vai uma parte da energia dela no trabalho. E depois levar um tempo para ela voltar, trazer a energia dela de volta, elevar a vibração de novo, porque não tem como. Para você fazer o trabalho ali na pessoa, você acaba, de certa forma, entrando em ressonância com o campo dela.
Por isso que depois que termina um atendimento é muito importante, no fim do dia e tudo, você ter práticas, exercícios para você recuperar a sua energia. Por isso que tem terapeutas que não se cuidam adequadamente. Nesse sentido, às vezes pode ter uma queda na saúde, né? Já aconteceu comigo, né? Por atender demais, né? Muitas vezes está numa rotina muito intensa de aulas, de atendimentos, e às vezes o tempo para você atuar na recuperação, harmonização da sua energia, se eu deixo faltar, isso acaba comprometendo um pouco, porque a energia se deslocou, a minha energia vital e espiritual se deslocou para um outro trabalho, e eu preciso trazer de volta. Então, até nos livros do Joe Dispenza, ele fala sobre isso. Muitas vezes a sua energia está dividida em muita coisa. E aí sobra menos para ela atuar na sua recuperação. Se você está o tempo todo morando lá no passado, ou se projetando no futuro, você deixa faltar energia no seu agora, para atuar na sua criatividade, atuar na sua saúde, atuar nas suas coisas, né? Então a gente precisa ter um nível maior de resolução das questões do nosso passado, cortar os cordões, né? Com o passado que está puxando energia, e planejar o futuro, mas soltar, desapegar. Senão você fica perdendo a sua energia no agora. Entendeu? E aí então ele fala essa questão da gente entrar em maior sinergia com o amor do espírito. E aí é lógico, como é um trabalho com a constelação, ele entra no âmbito dos pais. No âmbito dos pais, ok? Principalmente no que se refere à rejeição dos pais. Ele coloca aqui, que em muitos casos a doença vem com a rejeição dos pais e acusações contra eles. Tá? Por que que isso afeta a saúde? Para quem não tem esse conhecimento, né? Entenda assim, a nossa força de vida é uma força espiritual, tá? A força de vida nossa, ela veio dos nossos pais, entende? Na nossa concepção. Ela veio dos nossos pais na nossa concepção, é a força de vida. A força de vida nossa é a união. É a união do DNA e energia do pai, o DNA e energia da mãe, e também tem um DNA e energia que vem da alma. É um processo trino. Existe um DNA da alma também no momento da concepção. Por isso que para quem não sabe, tem muita confusão nesse sentido por aí de informações, né? A alma, ela se ancora e se conecta no embrião, tá? Ela não entra depois, não. No momento em que teve a concepção, a alma a energia da alma já se conecta, porque ela participa na formação já do embrião. Ela doa um DNA da alma também na formação
desse embrião. Tá? Então, teve a concepção, a alma já se conecta no embrião, no exato momento, e doa o seu DNA, a sua energia para essa formação, ok? Por isso que, igual a gente já estava falando aqui, né? Esse DNA da alma, ou seja, a alma vem do divino aqui, do espiritual. Se você já perde essa conexão com o divino, igual eu estava falando, você já perde todo esse nível de força, ok? E aí tem o pai e tem a mãe, que é a força de vida também que foi doada para a nossa formação, ok? E que o Bert fala assim, independente de quem seja o seu pai, de quem seja a sua mãe e de qual foi a história que aconteceu para a sua concepção, eles foram tomados por uma força maior para gerar a sua vida. E são os pais certos para você. E a concepção da forma como foi a forma certa para você. Por mais que houve situações complicadas nesse processo. Por trás dessas situações complicadas, existe um propósito por trás também. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu nasci, teve complicações, né? Eu fui considerado morto mesmo pelos enfermeiros, pelo médico, né? Sei lá o que aconteceu. Que eu nasci sem ar, né? Fiquei preto ali e não voltava, né? E aí depois de um tempo foram avisar, meu pai, minha mãe foram avisar que eu não tinha resistido, né? E aí depois de um tempo eu voltei, né? Começou a ficar branquinho ali e voltei, né? Voltou a respirar. E isso já trabalhei terapeuticamente, né? Trouxe uns processos ali. Meu nascimento foi de certa forma traumático, né? Teve aquela questão de rompimento com a mãe. Não sei se vocês sabem, né? Porque quando nasce o ideal é já vir para a mãe ou para o pai para ter o link afetivo, né? E aí no meu caso isso foi cria ali um bloqueio, né, de fluxo de amor com a mãe, com o pai, quando é dessa forma. É interpretado pela criança como um abandono ali pelo bebê, né? E aí trabalhei isso terapeuticamente e tal, né? E esse processo do meu nascimento, onde eu tive que brigar pela vida, sabe? Brigar pela vida, desenvolveu em mim determinadas forças. Por exemplo, eu tenho uma energia muito forte de persistência, de resiliência, de resistência, que já foi estimulada em mim nesse nascimento. É como se fosse uma força que eu tivesse ganho com essa dificuldade que eu vivi. Ou seja, foi a experiência certa para mim diante do meu propósito de agora. E isso me ajuda no agora. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter passado
você pode ter passado por situações na sua concepção, situações na sua infância, situações com seus pais, que podem ter te trazido determinadas dores, problemas, seja o que for. Você não pode ficar olhando só pro ponto de dor, pro ponto de limitação, pro ponto de dificuldade. Lembrem o seguinte, o universo ele é dual. Tudo tem os dois lados. Tudo, absolutamente tudo tem os dois lados. Em toda dificuldade que você viveu, em toda dificuldade que você viveu com seus pais ou na sua infância, atrás delas tem uma força escondida atrás da dificuldade, atrás do problema que foi vivenciado com eles. Os nossos pais, eles são escolhidos por nós, tá? Por nós, pela nossa alma e por todo um plano espiritual antes da gente nascer. Isso já é planejado. Não é um sorteio cósmico do tipo, olha, você vai cair ali aleatoriamente. Não. Eles são escolhidos e você participa da escolha também, tá? Diante de situações kármicas que precisam ser resolvidas com essas pessoas e diante de quem você precisa ser. Quem você precisa ser, o seu propósito na sua vida. Parem para pensar. Se você tivesse um pai ou uma mãe diferente, você não seria você seria uma outra pessoa. Já pararam para pensar nisso? Se mudar o pai, mudar a mãe, o que vai gerar é uma outra pessoa, não é mais você. E aí, esses pais são escolhidos diante do lado positivo deles e também o lado negativo, onde, ao você lidar com o lado negativo deles, você vai desenvolver uma consciência, uma força, um aprendizado que você não desenvolveria se você não experienciasse esse lado negativo. Entende? Por exemplo, tem qualidades que eu desenvolvi na minha atuação como terapeuta, por exemplo. Para eu ser terapeuta hoje, ajudar as pessoas com as terapias que eu atuo, com os cursos, com as formações. Tem determinadas habilidades e consciência que eu tenho, força que eu tenho para ajudar as pessoas dessa forma, que eu desenvolvi lidando com o lado difícil, com o lado negativo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e também de outras dinâmicas familiares. E não com o lado positivo. Não com o lado positivo. Entendeu? Que se eu tivesse tido pai, mãe, irmão, tudo diferentes, eu não teria a força, essa força que eu desenvolvi, que eu utilizo ela hoje. Só que se você fica em lamúria, você fica em rejeição
da situação, se você fica na vítima, na dor, você não fica focado no desenvolvimento da força com tudo isso, você para na vítima, para na criança, e essa força ela não fica disponível para você, entendeu? E, por exemplo, vamos supor que você tem um problema com o seu pai, com a sua mãe, e aí, com base nesse problema, você tira a sua mãe ou você tira o seu pai do seu coração. Você exclui. Com base no problema que você vivenciou, você tira o seu pai ou sua mãe do seu coração. Você rejeita profundamente. Entendeu? O que acontece? Concorda que, igual eu falei, você é formado pela energia da alma, do pai e da mãe. Por isso que eu não concordo nas constelações que muitas vezes eles falam, olha, você é 50% pai e 50% mãe. Isso é só didático. Na verdade é 33%. Né? É 33% pai, 33% mãe, 33% a alma. Né? O seu lado original. Entendeu? Aí vamos supor que você tem um problema ali com o seu pai, com a sua mãe, e você rejeita, você exclui eles. Quando você faz isso, então, você vai perder 33% da sua força de vida, da sua energia. E isso pode ser um grande motivo de doenças ou um grande motivo de você não ter força para realizar, para ter sucesso, para avançar na vida. Porque grande parte da nossa força de vida, de saúde, de realização vem dos nossos pais. É um campo espiritual. Entende? Então, quando você rejeita e exclui, mesmo que seja por motivos considerados justos e válidos, né? Quando eles fizeram realmente alguma coisa grave ou difícil, você vai perder essa força. E sem essa força, você fica sem energia, sem saúde. Aí as pessoas perguntam, mas e se meu pai faleceu, a minha mãe faleceu, tal? Não importa. A força espiritual continua presente, continua disponível, continua presente. É um campo espiritual. A questão de convivência física não é o determinante. Entendeu? Então esse é um lado. O lado da rejeição que traz esses problemas. Rejeitar pai e mãe. Por isso que se você tem problema ainda mal resolvido, resolve logo. Senão, todas as áreas da vida são afetadas. Saúde, amor, prosperidade. Você não pode procrastinar a resolução com os pais. Não pode. Deixa eu ver o chat de vocês aqui que vocês estão falando. Não pode procrastinar a resolução. Tá? A Elaine perguntou, isso explicaria então as repetições? Muitas vezes sim. Às vezes repete padrão quando ainda tem algo mal resolvido. Aí o campo fica trazendo de novo
a situação até que você resolva e veja o que precisa ser resolvido. Tá? A grande questão aí quando mora com a mãe, depois de adulto, é tomar cuidado para não ficar em lugares que não são seus. Morar com a mãe e ficar no lugar, por exemplo, do pai, ficar casado com a mãe, ou ficar como mãe ou pai da mãe, é isso que desequilibra principalmente, né? Dinâmicas de estar fora do seu lugar. Né? Então, um dos lados que a gente tem que resolver é essa questão, então, da rejeição. Por isso que, e principalmente, por exemplo, as pessoas que carregam sentimentos de rejeição e abandono dos pais, entendam isso. Se você carrega sentimento de rejeição ou abandono dos seus pais, é uma tendência inconsciente que depois quando adulto, né, você acabe rejeitando ou abandonando para se vingar, entende? Como você me rejeitou ou me abandonou no passado, agora eu faço isso agora quando adulto. É uma vingança oculta. É um acerto de contas, entendeu? E aí o filho fica resistindo por orgulho à resolução, para punir, para se vingar, para pagar na mesma moeda. E aí tem problema, perde a força deles. Porque entenda assim, o pai ou a mãe, eles também são portais para a força dos ancestrais, os ancestrais que estão atrás deles. Quando a gente toma verdadeiramente a força do nosso pai e da nossa mãe, que é permitir que o lado luz e o lado difícil deles entre no nosso coração, em amor incondicional, né? Enxergar além, por exemplo, quando eles são pessoas difíceis, você precisa enxergar além, um olhar de compaixão para a criança ferida neles, para a dor neles, e não julgar só pela casca. É isso que é o exercício. Sem querer mudar eles, sem querer transformar eles. Deixa eles serem eles do jeito que eles são. Entrega essa responsabilidade para os seus avós, mesmo que espiritualmente. Não é nossa responsabilidade mudar os nossos pais. Né? E então, tem esse lado da rejeição, que precisa ser corrigido, senão você perde força dos seus pais. O outro lado, que ele fala nesse capítulo também, é aí o lado do amor cego. Aí é como se fosse o outro oposto. É um amor burro, um amor doentio, um amor do sacrifício. Ele chama aqui, né, o amor à beira do abismo, que é quando você acaba inconscientemente, por amor aos seus pais, ou por amor à sua família, à sua ancestralidade, você acaba puxando cargas bem complicadas do seu sistema que não são suas.
puxando um destino ali da família, cargas espirituais ou emocionais, numa busca inconsciente de salvar a família, de salvar as pessoas da família. E isso pode causar doenças complicadas. Ele dá o exemplo nesse capítulo das doenças de ordem mental, né? As doenças de ordem mental, por exemplo. Ele fala o seguinte, né? Que ele percebe que o trabalho das constelações que ele fez, a maioria das pessoas que acabam desenvolvendo ali problemas de saúde mental nas famílias, por exemplo, o autismo é um desses, tá? São as pessoas de maior amor. Por isso que pega muito em crianças, porque criança é amor puro. Só que é amor burro também. E aí, com base nesse amor maior, elas acabam puxando um monte de carga da família para elas, buscando aliviar essas cargas de quem ela ama. Entende? O amor cego. As crianças e os animais são pautados por esse amor cego. Por isso que os animais também, os animais domésticos, muitas vezes eles ficam doentes. Na formação de constelação na Água Nossa, a gente acabou de estudar essa questão dos animais de estimação. Eles puxam também um monte de carga dos donos e da família, buscando por amor cego ali expurgar deles, dos donos, né? E as crianças também fazem isso. E aí podem os animais, as crianças, essas pessoas que entram nesse padrão, podem ficar muito doentes por causa disso. É um amor inconsciente, cego. Por exemplo, por isso que fala na constelação, né? A melhor forma dos pais cuidarem dos filhos ou dos animais de estimação, por exemplo, é os pais se cuidando, é os pais ficando bem. Quando os pais estão bem, os filhos... Quando os pais estão bem, os filhos ficam aliviados de quererem puxar essas cargas. Por exemplo, também é menos eficiente você tratar um animal de estimação se você não tratar os donos, né? Na grande parte das vezes, eles estão em ressonância com algum campo dos donos. E crianças também. Não adianta tratar as crianças sem tratar a família também. Não tem jeito. A criança ela é uma aura só, com os pais e com a família. Às vezes não é dos pais, às vezes a criança tá... Muitas vezes acontece dela puxar algo dos avós, por exemplo. Ela estar atuando ali por amor cego pela família numa geração acima. Mas também tem relação com os pais. Ela puxa algo dos avós para aliviar, para que os pais não puxem, para aliviar dos pais também. Então essa questão do amor cego é bem complicado. E a maioria de nós que estamos aqui, uma coisa ou outra
na nossa infância, uma coisa ou outra na nossa infância a gente acabou puxando. Por exemplo, eu que fui obeso, né? Para quem não sabe, fui obeso na infância, adolescência ali, né? Tava puxando um monte de coisa, já trabalhei isso. Tava puxando um monte de coisa da minha família. Foi um tempo aí liberando todas essas coisas, né? A Eliane perguntou, ela puxa de onde está mais pesado? Pode ser, mas nem sempre é nessa questão de mais pesado. Às vezes, assim, é a questão mais necessária, né? Para um equilíbrio maior na família, né? Ou onde alguma lei sistêmica foi quebrada, né? Por exemplo, onde houve um excluído na família. Então, por amor cego, muitas vezes a criança se identifica com o excluído, para que ele volte a pertencer à família. Ou, por exemplo, quando teve uma quebra de hierarquia ali na família e um desequilíbrio forte ali pela quebra de hierarquia na família. Muitas vezes a criança pode acabar desenvolvendo, ou alguém, tá? Não só a criança, às vezes quando adulto também. Às vezes desenvolve uma questão ali de problema de saúde numa busca inconsciente e que vai disparar ali dinâmicas de correção da hierarquia na família. Onde, por exemplo, ficando doente, a família precisa ali se mobilizar, né, para atuar em prol daquela questão, e nessa mobilização ocorrer os ajustes hierárquicos, os ajustes de equilíbrio, por exemplo, que precisa para que aquilo seja ajustado. E então é isso que fala quando a criança, ou quando a doença em alguém, ou quando o animal de estimação está a serviço do sistema, está a serviço de alguma resolução no sistema. Entende? Então, quando nós estamos lidando com questões de saúde, principalmente, né, as que são mais intensas ou crônicas, nós precisamos ter esse olhar sistêmico. Precisamos ter esse olhar sistêmico. Por exemplo, muitas vezes tem alguém da sua família que está ficando doente, e às vezes aquela pessoa que tem esse padrão de amor cego, ou esse padrão de salvar, às vezes essa pessoa fica doente antes, ou fica doente primeiro, numa busca inconsciente de puxar essa carga do outro, de salvar o outro, de ficar doente no lugar e tirar esse destino do outro. É um processo insano, por isso que se chama amor cego. É uma busca de expiar do outro, puxando o destino difícil e a carga negativa para si mesmo. Entendeu? Isso acontece muito, por exemplo, com crianças quando os pais ficam doentes, ou quando se percebe ali que os pais estão, né, estão quase partindo. Às vezes o familiar fica doente junto, né? E às vezes, tá? Às vezes também
que acontece? Isso acontece muito em crianças. São exemplos aqui que ele dá aqui nesse capítulo. Às vezes, a criança está canalizando, um campo disfuncional, da família. Está canalizando uma sombra da família, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Crianças com dificuldades de fala, né, de desenvolvimento da fala. Eu já atendi várias nesse sentido. Crianças ou adolescentes com gagueira, né? Dificuldades de comunicação, por exemplo. Grande parte dos casos foi constatado, por exemplo, algum segredo de família. E ele dá esse exemplo aqui no livro, onde tem uma sombra ali familiar de que algo não pode ser falado, algo não pode ser dito. E aí a criança se vincula com essa sombra da família e ela não consegue falar. Esse campo acaba afetando. A criança está mostrando algo, canalizando uma sombra da família, principalmente se esse segredo de família envolve exclusões. Por exemplo, um segredo de família, por exemplo, de um filho fora do casamento e esse filho foi excluído da família, colocou uma pedra sobre o assunto e ficou esse segredo e essa exclusão. Muitas vezes a criança ela desenvolve esse problema de fala ou de gagueira diante dessa sombra da família que ficou pairando ali. E ela puxou e canalizou. E aí ela não consegue falar também. Esse campo de não pode falar, segredo de família, puxou nela. A Vanessa perguntou qual movimento fazer para mudar isso. Então, normalmente, Vanessa, a gente atua mais nisso com as terapias sistêmicas, né? Com as terapias de ordem familiar e ancestral, que é a constelação familiar e a hipnose sistêmica. São essas que a gente mais atua nesse sentido, né? E os estudos. Por isso que a gente também está fazendo esses estudos aqui. Esses estudos aqui sistêmicos para ir trazendo consciência para vocês, né? Então, aí o pai ausente, mas não é só isso, né? Qual a razão do pai ausente? Tem algum segredo aí oculto, né? Tudo isso precisa ser avaliado nessas questões, né? Entenda o seguinte, ensinamento sistêmico, né? Fala do Bert Hellinger, não é minha, né? Ele fala, não existe crianças, né? Entre aspas, não existe crianças doentes, né? Existe um sistema doente, onde a criança está representando isso. Existe um sistema doente representado na criança. Porque ela acaba... quando ela... A criança é uma esponja, né? Então, ela quis ter sozinha e se exclui o pai, ele perde força. E comunicação é uma força do masculino, né? Principalmente. Então, tem essas questões, né? Tem que analisar
bem a fundo tudo tem consequência, né? A Regina perguntou, Helder, uma criança de 11 anos que não consegue desapegar do bichinho de pelúcia para dormir, o que isso pode estar representando? Muitas vezes um irmão, tá? Um irmão ou uma irmã não nascido, muitas vezes, tá? Que pode ser da geração dos pais ou pode ser da geração dos avós também. E também gestação gemelar, né? A questão do gêmeo evanescente também, isso é bem comum. Mas não é o único motivo, tá? A criança pode estar canalizando também um campo de carência, de apego também que os pais possam ter também, né? Um medo da falta, né? Precisa olhar por esse ângulo também. Às vezes é um movimento, às vezes o bichinho de pelúcia está representando alguém do sistema que está excluído. Às vezes esse padrão emocional, ela está representando algum campo psicológico dos pais, né? De medo da falta, medo do abandono, né? Carência. Então preciso olhar por esses dois lados também. Mas é algum campo, com certeza, da família, né? E aí atuar nisso. As crianças são uma esponja. Guardem isso, pessoal. As crianças são uma esponja do sistema familiar. E elas estão a serviço do sistema pelos problemas que elas desenvolvem, né? Sempre a serviço do sistema. Mas aí calma também no sentido assim, ó. Esses problemas que essas crianças também possam acabar desenvolvendo por alguma questão com os pais ou com a família, também está em ressonância com a alma delas. Aí entra o componente kármico. Ninguém nasce com os pais errados, com a família errada. Ela é um plano, ela precisa passar por essa experiência também por algum motivo. E ela escolheu essa experiência também por algum motivo para desenvolver algo que precisa. Por exemplo, vocês sabiam que o nosso pai, a nossa mãe, na maioria das vezes, são os nossos relacionamentos mais kármicos? Sabia disso? E aí você não pode tirar isso de vista, tá? Ai, meu pai e minha mãe fez isso comigo. Ok, mas e o que você fez numa outra história? Pai e mãe são os nossos relacionamentos mais kármicos. E irmão também. Tá? E muitas vezes irmão também. E cônjuge também, tá? Cônjuge também. Muitas vezes o cônjuge aí é uma relação kármica, com um monte de coisa pendente que ficou. Bom, por exemplo, eu e a Marina, a gente já trabalhou um monte de questões kármicas que a gente tinha um com o outro. Para melhorar o nosso relacionamento em muitas coisas, né? Já trabalhei um monte de questões kármicas com a minha mãe, por exemplo, com o meu irmão. Consegui resolver determinadas questões com o meu irmão, principalmente após um trabalho de liberação kármica, tá? Onde estava reproduzindo ainda nessa realidade. Então, é extremamente importante você manter isso em vista, né? Mantenha isso em vista.
Isso influencia muita coisa nos relacionamentos familiares, ok? Tem muita coisa que é acerto de conta. Tem muita coisa que é equilíbrio de histórias que ficaram em aberto. Entende? Então, para a gente melhorar a nossa saúde cada vez mais, nós precisamos ter esse olhar sistêmico e espiritual também. Porque muitas dinâmicas que podem estar trazendo desequilíbrios vêm desse nível inconsciente da família. E aí eu peço que você observe o seguinte: se você está com uma questão de saúde hoje, faz uma autoanálise aí. Você está com alguma questão de saúde hoje? Observa se isso é um padrão da sua família. Você consegue perceber? Ou se aconteceu alguma coisa recente na sua família? Faz essa análise agora. Você está com alguma questão de saúde? Que outra pessoa da família também está? Que seus pais também estão? Ou que começou após alguma questão familiar? Por exemplo, falecimento de alguém. Se você ficou doente, se você perdeu energia, se as coisas começaram a decair após o falecimento de alguém, significa que você não concluiu o luto, que você ainda está paralisado, a sua energia ainda está amarrada com a pessoa. E aí você fica sem energia. Cada vez mais, hein? Cuidado, hein? Mulheres com questões no feminino. Todas as mulheres têm problema de útero. Todas as mulheres têm problema de mama. Fundamental que você realize uma constelação para esse problema de saúde. Porque já é todo um sinal de que você está puxando algum destino e alguma dor das mulheres da família. A Vanessa colocou ali, eu tenho rinite, sinusite e ninguém tem. Eu tenho desde criança. Já fiz algumas terapias e não resolveu. Precisa ver mais a fundo, então, na sua questão particular, Vanessa, qual é esse fundo psicossomático? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu da sua infância ali, desde criança ali, que você registrou no corpo, né? A regressão é um bom caminho. Constelação também é um bom caminho. Normalmente a rinite, processo que afeta o nariz, fica com coriza assim, normalmente é um choro interno entalado, né? Normalmente é um choro interno entalado. Né? E sinusite envolve muitas vezes irritação consigo mesmo, raiva de si mesmo, esse sentimento de inadequação, perfeccionismo, autocobrança. Normalmente é esse padrão psicossomático, tá? Por exemplo, se a sua criança considerou que precisa ser perfeita para ser aceita pelos pais, né? Normalmente, sinusite tem muito a ver com isso, tá? E aí trabalhar essa questão psicossomática e sistêmica. Questões que vêm
questões que vêm da... Olha lá, tá vendo? Perfeccionismo, rinite, coriza, choro entalado. Essa questão de segurar o choro, né? Ficar se fazendo de forte. Tudo isso pega, né? Tudo isso pega. Choro entalado. Então foi uma dinâmica ali da sua criança onde ela considerou que precisava ser perfeita, né? E aí ela vê que não é perfeita, aí ela chora, né? E fica esse looping, né? Porque a perfeição não existe. Perfeição não existe, né? E aí você fica se ferindo o tempo todo, né? Claro, né? As questões ambientais também influenciam um pouco nesse sentido, né? Igual o processo das queimadas aqui, pegou o respiratório da cidade inteira. Psicossomatizações, normalmente 80% são questões internas emocionais. 20% questões ambientais, questões que envolvem algo de desequilíbrio externo, né? Por isso sempre bom investigar em todos os sentidos, né? Beleza, pessoal? Então, agradeço aí por vocês estarem aqui nesse estudo de hoje, tá? Espero ter contribuído com vocês nesse sentido. Quem gosta desse tema, nós temos um curso de psicossomática, tá? Transpessoal, sistêmica. Dá uma olhada no link do perfil, que tem mais informações para vocês lá. Quem gosta de estudar isso mais a fundo, saber identificar, né? Como terapeuta ou em caminho de autoconhecimento, tá bom? Qualquer dúvida chama no direct, né? Só a Eliane fez mais uma pergunta aqui, ó. Professor, e quando é o contrário? Quando algum parente próximo falece e as coisas melhoram? O que acontece, Eliane? Quando a pessoa falece e o luto é vivido adequadamente, as coisas são liberadas adequadamente, a pessoa leva embora muitas cargas da família, tá? A pessoa leva embora muitas cargas da família, principalmente quando é o pai, mãe, avô, avó, que tem muita influência no campo da família. Quando eles falecem, eles também levam embora muita coisa, que às vezes estava participando de alguma dinâmica ali do sistema familiar que estava influenciando muita coisa, entendeu? Por isso que é importante fazer os processos de luto certinho, com as ritualísticas certinho, finalizar certinho, desapegar bonitinho, porque aí um novo ciclo se abre na família e as coisas podem andar melhor, mas para isso precisa estar liberado certinho, a pessoa ir para a luz, encontrar, né, a paz espiritual ali e tudo mais, tá? Então ela leva cargas da família, ok? E aí por isso que influencia na melhora de muitas dinâmicas. Beleza, pessoal? Então, gratidão aí pela presença de vocês, fiquem atentos nos stories, no canal do Telegram, do Clube do Livro, para quem não faz parte, entra pelo link do perfil, que eu vou estar avisando ali os horários, dias e horários das próximas lives, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.